Sol brilhava intensamente sobre a capital, iluminando o caminho de quem buscava uma nova vida. No centro da agitação, Rick Gladstone caminhava em direção ao grande portão da Guilda de Aventureiros. Ele já não era mais o jovem de 20 anos que a maioria dos candidatos ao redor parecia ser. Por mais de uma década, Rick observou o mundo de trás de um balcão de madeira como recepcionista. Ele carimbava as glórias alheias enquanto seus próprios sonhos ficavam cobertos de poeira. Mas aos 30 anos, ele decidiu que era hora de parar de apenas observar a história ser escrita. Também foi então que ele encontrou os membros do lendário grupo Punho de Orichalco. Também o treinamento que seguiu foi nada menos que um inferno na Terra por 2 anos seguidos. Ele se lembrava de ser perseguido por monstros de nível S apenas para aprender a correr mais rápido. Houve dias em que ele pensou que seu corpo simplesmente se quebraria em 1000 pedaços. Mas hoje, parado diante da arena de exames, ele sentia que cada gota de suor valeu a pena. O local estava lotado de jovens nobres, exibindo suas armaduras reluzentes e espadas caras. Rick apertou as alças de sua mochila simples, sentindo-se um peixe fora d'água. Olhem só aquele velho, ele acha que pode ser um aventureiro nessa idade. Rick ignorou os comentários, focado apenas em passar no teste de rank e o nível mais baixo. O primeiro teste era de força física bruta contra um medidor de impacto de cristal. Examinador Raster chamou o primeiro candidato com um grito que ecoou pelo salão. Um jovem nobre golpeou o cristal, fazendo-o brilhar com uma luz amarela intensa. Incrível! Uma pontuação de 400! Isso é digno de um rank C imediato! Exclamou Raster. Rick observava o número, sem ter certeza se aquilo era realmente muito forte ou não. Chegou a vez de Rick e o silêncio tomou conta da sala enquanto ele subia no palco. Raster olhou para Rick com desprezo, mal escondendo seu descontentamento por um plebeu estar ali. Apenas bata no cristal o mais forte que puder, vovô, e não se machuque, zombou o examinador. Rick se posicionou, respirando fundo e lembrando-se das lições de seus mestres. Ele fechou o punho e o ar ao seu redor pareceu subitamente ficar pesado e denso. Com um movimento quase imperceptível, ele desferiu um soco direto contra a superfície do cristal. O som não foi de um impacto comum, mas de um trovão ensurdecedor que sacudiu todo o prédio. Rachaduras profundas começaram a se espalhar instantaneamente pela base de pedra do medidor. O cristal brilhou com uma luz tão intensa que cegou temporariamente todos os presentes na sala. Rick recuou, olhando para a própria mão com uma expressão de surpresa genuína. Quando a poeira baixou, o medidor de cristal estava completamente estilhaçado no chão. Raster deixou cair seu clipboard, sua boca aberta em um estado de choque absoluto. Isso é impossível. Esse cristal foi projetado para aguentar ataques de rank A, murmurou ele. Rick coçou a nuca, sentindo que talvez tivesse exagerado um pouco demais no seu toque leve. Também os outros candidatos começaram a cochichar e o clima de zombaria foi substituído pelo medo. Ele deve ter usado algum tipo de trapaça mágica, gritou um nobre de cabelos dourados lá do fundo. Raster recuperou a compostura, embora seus olhos ainda transmitissem uma profunda desconfiança. Próximo teste, medição de poder mágico latente, anunciou Raster com uma voz trêmula. Rick sentiu um frio na barriga, pois ele sempre foi péssimo em controlar seu fluxo de mana. Enquanto se aproximava da esfera, uma figura sombria observava tudo das sombras da galeria superior. Mal sabia Rick que sua demonstração de força havia acabado de atrair a atenção de pessoas muito perigosas.
A esfera mágica começou a pulsar violentamente antes mesmo dele tocá-la, emitindo um som agudo. "Espere, afaste-se dessa máquina agora mesmo", gritou Rasté, mas já era tarde demais. No momento em que os dedos de Rick encostaram na superfície fria, uma explosão de energia negra consumiu toda a luz do local. Também a fumaça negra começou a se dissipar lentamente enquanto todos no local prendiam a respiração. Rick olhou para suas mãos, sem entender por que o dispositivo de medição havia parado de funcionar. O examinador correu até o cristal de medição apenas para encontrá-lo completamente pulverizado. Denfred de Armut observava das sombras, cerrando os punhos com uma expressão de puro desdém. Também a multidão de candidatos começou a sussurrar sobre o veterano, que parecia ser apenas um plebeu comum. Pois o próximo teste exigia que os candidatos demonstrassem sua agilidade em um percurso repleto de obstáculos mágicos. Rick se posicionou na linha de partida, lembrando-se das manhãs em que fugia das feras na montanha. Também ao sinal de início, ele desapareceu em um borrão de velocidade que deixou apenas uma cratera no chão. Também as lâminas mágicas que deveriam desafiar os reflexos dos novatos sequer conseguiram tocar sua sombra. Rick saltou sobre uma parede de 5 metros como se estivesse apenas subindo um degrau pequeno. "Isso deve ser algum tipo de truque barato de reforço físico", rosnou Fred para seus guardas. O examinador anunciou que o teste final de resistência física começaria imediatamente. Uma enorme besta de pedra foi invocada no centro do pátio para medir o impacto dos golpes. Denfred de Armut caminhou até a frente, decidido a humilhar o plebeu com sua técnica superior. Com um movimento elegante, o nobre desferiu um golpe que rachou a armadura da criatura mágica. Também os aplausos ecoaram pelas arquibancadas enquanto Freyd limpava sua lâmina com um lenço de seda. Chegou a vez de Rick e que caminhou pesadamente até o monstro de pedra ainda trêmulo. Ele fechou os olhos por um segundo, concentrando toda a energia acumulada em seu treinamento. Rick não usou uma espada, mas simplesmente lançou um soco direto contra o peito do gigante. No som do impacto foi como o de um trovão atingindo uma montanha de vidro. Também a criatura de pedra não apenas rachou, ela explodiu em milhares de fragmentos que voaram para todos os lados. Silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo som de pedras caindo no chão. Armut não conseguia acreditar que um aventureiro de meia-idade pudesse superar sua linhagem nobre. Temos também ele se aproximou de Rick, desembainhando sua espada novamente sem a permissão dos examinadores. "Você usou algum tipo de artefato proibido, seu lixo imundo", gritou o nobre. Rick apenas inclinou a cabeça, genuinamente surpreso com a acusação agressiva. Também os guardas da família de Armut cercaram o perímetro, impedindo qualquer interferência externa. Os outros candidatos começaram a recuar, temendo o poder político e militar daquela família. Rick percebeu que a situação estava fugindo do controle e suspirou profundamente. "Eu só quero me tornar um aventureiro de rank e não quero problemas", disse ele calmamente. Também Fred riu de forma histérica, chamando Rick de uma vergonha para a guilda. Também de repente, o examinador-chefe Raster apareceu no topo das escadarias com um olhar severo. Ele exigiu que todos baixassem suas armas imediatamente para manter a ordem do exame. Também Fred ignorou a ordem, avançando contra Rick com uma estocada rápida e mortal. Rick simplesmente pegou a ponta da espada com 2 dedos, parando o ataque no ar. Também a força do impacto fez a lâmina vibrar violentamente, quase quebrando o braço do nobre. Rick olhou nos olhos de Fred e viu apenas um ódio cego e irracional.
Temos também ele quebrou a ponta da espada com um movimento seco, deixando o nobre desarmado e em choque. Isso não acabou, seu verme, gritou Freyd enquanto era arrastado pelos guardas por ordem de Hastur. Hastur desceu as escadas e parou diante de Rick, emanando uma aura de pressão esmagadora. Examinador colocou a mão no cabo de sua própria espada gigante e sorriu de uma forma assustadora. Temos também, se você quer mesmo ser um aventureiro, terá que sobreviver a um combate real contra mim agora mesmo. Examinador Hastur desembainhou sua espada prateada com um movimento fluido e arrogante. Ele apontou a ponta da lâmina diretamente para o coração de Rick enquanto a multidão silenciava. Rick apenas respirou fundo, lembrando-se das manhãs frias de treinamento nas montanhas. E também ele sabia que aquele cavaleiro não era nada comparado aos monstros que enfrentou com o punho de oricalco. Hastur avançou como um raio, desferindo uma estocada mortal em volta em magia de vento. Para o choque de todos, Rick desviou da lâmina apenas movendo o pescoço alguns centímetros. Irritado pela facilidade da esquiva, Hastur começou uma sequência frenética de cortes verticais. Rick via cada movimento em câmera lenta, como se o tempo estivesse congelado para ele. Também ele se lembrou da voz de sua mestre, Aliceret, gritando para ele não ser tão mole. Treinamento consistia em ser espancado por aventureiros de Rank S por 2 anos seguidos. Comparado àquilo, os ataques de Hastur pareciam brincadeira de criança. Hastur regalou os olhos ao perceber que sua força total estava sendo contida por uma mão humana. Você fala muito sobre linhagem, mas se esqueceu do básico do combate, disse Rick com voz firme. Um brilho azul intenso começou a emanar do corpo do aventureiro veterano. Os outros examinadores se levantaram de suas cadeiras, incapazes de acreditar naquela pressão esmagadora. Hastur tentou conjurar um feitiço de fogo desesperado para afastar Rick. Rick simplesmente soprou o fogo como se fosse uma vela de aniversário. Ele então fechou o punho e recuou o braço para o golpe final. Este é o poder de quem não desistiu dos seus sonhos, sussurrou ele. No soco de Rick não tocou o corpo de Hastur, mas a pressão do ar foi suficiente. Também a onda de choque arremessou o examinador nobre contra a parede de pedra da arena. Silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelos escombros caindo. Angelica, a recepcionista, correu para a beira da arena com o coração disparado. Também ela percebeu que Rick não era apenas um aventureiro comum, mas um monstro de poder. Rick caminhou até Hastur e estendeu a mão para ajudá-lo a levantar. Hastur recusou a mão, olhando para o chão com um orgulho completamente estilhaçado. Grão-mestre da guilda desceu das arquibancadas e declarou o fim do exame. Rick Gladstone, seu desempenho foi além de qualquer classificação convencional, disse ele. Também a multidão explodiu em aplausos, reconhecendo a força do homem de 32 anos. Rick sentiu um peso enorme sair de seus ombros enquanto sorria timidamente. Ele finalmente tinha seu distintivo de aventureiro brilhando em sua mão. Seus antigos colegas da guilda observavam de longe, arrependidos de terem duvidado dele. Também agora, sua jornada como aventureiro mais forte de rank estava apenas começando. Ele sabia que precisaria encontrar seus mestres do punho de oricalco em breve. Também as memórias do sofrimento nas montanhas agora eram sua maior medalha de honra. Angelica o alcançou na saída, pedindo para ser sua parceira de missões. Rick ficou lisonjeado e aceitou, percebendo que não estaria mais sozinho. Ele provou que nunca é tarde demais para seguir seu verdadeiro chamado.
Rick Gladstone, o recessionista que se tornou uma lenda, estava pronto para o mundo. Sua história de superação termina aqui com o início de uma nova era de glória. Aventureiro de 32 anos finalmente encontrou seu lugar entre os heróis.